E aí, galera? Beleza? No ar, mais um vídeo cheio de mistérios e conspirações que te fazem questionar tudo. Já ouviu falar que o governo espiona seus cidadãos? Ou que empresas escondem dados perigosos? Algumas dessas teorias eram verdade. Aquelas histórias de fóruns obscuros da internet que todo mundo jurava ser mentira, de repente, viravam manchete nos jornais. E hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse mundo obscuro e revelar 5 conspirações que pareciam pura loucura, mas foram provadas reais. Preparem o café, aumente o volume, e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum mistério. Lembra daquele filme O Show de Truman, em que o cara descobre que a vida dele inteira é um reality show? Então, em 2013, o mundo teve um gostinho de como seria viver num cenário parecido. Um ex-analista da CIA, Edward Snowden, resolveu que o mundo precisava saber a verdade e vazou documentos ultra-secretos da Agência de Segurança Nacional dos USA, a famosa NSA. E não é que a galera lá tava de olho em tudo que a gente fazia na internet? Tipo, tudo mesmo. E-mails, mensagens instantâneas, ligações. Se você usava a internet, meu amigo, tinha grandes chances de estar na mira da NSA. Só que os documentos estavam lá, e eram bem reais. Oficialmente era tudo para combater o terrorismo. Mas convenhamos, vasculhar a vida de bilhões de pessoas só para achar uns gatos pingados? Sei não, viu? Depois do escândalo, muita coisa mudou. Leis foram criadas, debates acalorados rolaram no mundo todo, e a gente começou a se questionar. Até que ponto vale abrir mão da nossa privacidade em nome da segurança? Fica a reflexão. Se você achava que a história da NSA já era digna de um filme de suspense, segura essa. Imagine um experimento médico secreto, que durou 40 anos, e usou seres humanos como cobaias. Pior, sem o consentimento deles. Parece ficção, né? Pois é, mas aconteceu de verdade, aqui pertinho, nos Estados Unidos. A história começa nos anos 1930, no Alabama. Naquela época, a sífilis era um problema sério de saúde pública, principalmente entre a população negra. O governo americano convidou 400 homens negros, infectados pela doença, para participar de um tratamento revolucionário. Só que tinha um pequeno detalhe: eles nunca receberam tratamento nenhum. Na verdade, o objetivo do estudo era observar a progressão natural da sífilis em pessoas negras. E o pior, mesmo quando a penicilina se tornou o tratamento padrão para a doença, nos anos 1940, os pesquisadores impediram que os participantes do estudo tivessem acesso ao medicamento. Crueldade sem tamanho, né? E o que é pior, essa barbárie só veio à tona em 1972, quando um jornalista chamado Jean Heller publicou uma matéria expondo o caso para o mundo. A reação foi imediata e explosiva. O governo americano foi obrigado a encerrar o experimento e indenizar as vítimas e suas famílias. O experimento Tuskegee é uma mancha na história da medicina e um lembrete cruel de como a ciência, nas mãos erradas, pode ser usada para oprimir e destruir vidas. É de dar calafrios, né? Quem nunca viu aquela plaquinha "Beba Coca-Cola" e sentiu água na boca, né? Mas cuidado, porque por trás daquela bebida docinha que marcou gerações, existe uma história obscura e amarga que envolve manipulação, dinheiro e muito, mas muito açúcar. Nos anos 1960, a galera começou a se preocupar com os problemas cardíacos, que estavam cada vez mais comuns. E adivinha só quem aproveitou a oportunidade para lucrar? Acertou quem disse: a indústria do açúcar. Eles pagaram cientistas renomados para fazerem pesquisas que colocavam a culpa da gordura saturada pelos problemas do coração, enquanto o açúcar, esse saía ileso. E a Coca-Cola, hein? Será que ficou de fora dessa maracutaia? Que nada.
Documentos confidenciais revelaram que a empresa financiou pesquisas que minimizavam os efeitos negativos do açúcar e incentivavam o consumo de bebidas açucaradas. Ou seja, enquanto a gente se deliciava com um copão de coca gelado, a indústria do açúcar e a gigante dos refrigerantes enchiam os bolsos de dinheiro, às custas da nossa saúde. Essa história só veio à tona décadas depois, quando estudos independentes comprovaram a ligação entre o consumo excessivo de açúcar e doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e, veja só, problemas cardíacos. A casa caiu, a verdade veio à tona e a gente ficou com aquele gostinho amargo de ter sido enganado por tanto tempo. A lição que fica é: desconfie, nem tudo que parece bom é realmente bom para você. Leia os rótulos, se informe, questione e não se deixe enganar pelas propagandas e pelos lobbies poderosos. E se eu te disser que nem tudo que você lê nos jornais é verdade? Calma, não estou falando de fake news, mas sim de uma conspiração que rolou nos anos 1950 e que envolve a CIA, jornalistas renomados e um monte de notícias plantadas. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam na maior paranoia com o comunismo e queriam garantir que a opinião pública estivesse do lado deles. Aí, a CIA criou a Operação Mockingbird, um programa secreto que tinha como objetivo influenciar a mídia e moldar a opinião pública a favor dos interesses americanos. E como eles faziam isso? Simples, pagando jornalistas para publicarem notícias favoráveis ao governo, muitas vezes usando informações falsas ou distorcidas. Essa história bombástica veio à tona em 1976, durante uma investigação do Congresso americano sobre as atividades ilegais da CIA. A Operação Mockingbird causou um escândalo enorme na época, minando a credibilidade da imprensa e levantando sérias questões sobre a liberdade de imprensa e o papel da mídia numa democracia. A gente precisa ter cuidado com as informações que consumimos, buscar diferentes fontes, analisar os fatos e formar nossa própria opinião. Afinal, como diria o ditado, quem não sabe o que aconteceu no passado está condenado a repeti-lo. Quem nunca ouviu falar que cigarro faz mal, né? Mas você sabia que, durante décadas, as empresas de tabaco esconderam a verdade sobre os perigos do cigarro? É isso aí, meu amigo. Eles sabiam que o cigarro causava câncer, doenças cardíacas, enfisema pulmonar e um monte de outras doenças, mas preferiram esconder essa informação do público para continuar lucrando. A estratégia era simples: financiar pesquisas que negassem os efeitos nocivos do cigarro, fazer campanhas publicitárias que associavam o cigarro à liberdade, ao glamour e ao sucesso, e, claro, pressionar políticos para evitar leis mais rígidas contra o tabagismo. Só que a verdade sempre aparece, né? Nos anos 1990, documentos internos das empresas de tabaco vazaram, revelando que elas sabiam dos perigos do cigarro há décadas e que esconderam essa informação deliberadamente. O escândalo foi enorme, resultando em processos bilionários e numa mudança radical na forma como a gente enxerga o cigarro. A história da Big Tobacco é um exemplo clássico de como a ganância corporativa pode ser prejudicial à saúde pública. Eles colocaram o lucro acima da vida das pessoas, enganando milhões de fumantes e causando um número incontável de mortes evitáveis. É de revoltar, né? E aí, galera, o que acharam dessas histórias? Deu pra ver que a realidade, às vezes, é mais bizarra que a ficção, né? O pior é que muitas teorias da conspiração de hoje podem ser as verdades chocantes de amanhã. Qual dessas conspirações te deixou mais boquiaberto? Conta aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!